Olá pessoal, aqui é o professor Francisco e eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre o prelúdio da suíte número 1. Dessa vez eu quero falar sobre o compositor, Johann Sebastian Bach. Mas antes de falar sobre isso, roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é o professor Francisco. No vídeo passado eu falava sobre o prelúdio da suíte número 1 em Sol maior do compositor Johann Sebastian Bach. E hoje eu quero continuar falando sobre o compositor e sobre a peça. Sebastian Bach nasceu na Alemanha em 21 de março de 1685. Grave isso e já grava assim, 1600, final de 600, começo de 700, período barroco. E ele faleceu em 1750, portanto ele viveu 65 anos, o que para a época era muito, ele viveu muito para a sua época. Consequentemente, ele é um compositor que escreveu muito em quantidade de peças, em volume de obra. A gente conhece o Sebastian Bach antes dele falecer, 2 anos antes, em 1748, quando pintaram um quadro dele. Os músicos nunca tiveram o seu lugar na sociedade, né? Acho que hoje em dia é muito melhor, mas não tiveram reconhecimento. Então o Bach, na época, ele participou da Associação de Matemática do seu país, e aí por isso ele conseguiu ser reconhecido como matemático e teve um quadro pintado. Senão, até hoje, a gente não saberia como é a feição do Sebastian Bach. E vamos para a suíte. Existem várias versões e histórias da suíte do Bach. O que se sabe é que o manuscrito da suíte, o mais utilizado, ele foi feito pela mulher dele, Ana Madalena Bach. A Ana Madalena Bach teve com Bach 13 filhos, dos quais muitos faleceram. E ele teve uma relação muito próxima e muito musical com ela. Então os livros dizem que a peça foi escrita para ela. Há discordância sobre isso na história da música. Há quem diga que foi ela que escreveu. Mas eu vou ficar com essa versão de que ela foi escrita para ela, pelo Johann Sebastian Bach. O prelúdio da suíte número 1 é uma parte. O total da suíte são 6 suítes. Então são 6 peças. Cada peça é composta de 6 partes. Então eu tenho um prelúdio, uma segunda dança alemã, uma terceira dança chamada Courante, ou corrente. Pensa nessas danças que todo mundo fica de braço dado. Depois eu tenho uma parte lenta chamada de sarabanda. Aí então eu tenho um minueto e uma peça no final, que pode ser uma giga, uma peça mais dançante. Então a suíte é um conjunto de danças. E o prelúdio da suíte é a primeira peça que seria para chamar as pessoas para dançar da primeira suíte. Ou seja, do total de 6 suítes, a gente só sabe um prelúdio de uma peça. Diabo, demônio, sai daqui. Ou seja, o prelúdio é uma parte de 6 partes. E dessas 6 que compõem uma suíte, eu tenho mais 5 suítes. Ou seja, eu tenho 6 suítes escritas para violoncelo solo. As 6 peças ao todo dá mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e 40, com todos os ritornelos tocadas como devem ser tocadas. Uma análise muito interessante das suítes do Bach é que elas compõem a vida de Jesus Cristo. Então, na primeira peça, a gente teria o nascimento de Jesus. Na segunda, o sofrimento de Jesus. E o que caracteriza muito isso é o prelúdio da quarta parte, onde seria a crucificação. Na crucificação, na partitura, o movimento da música, ele forma formas de cruz. E na partitura, o simbolismo era muito importante nessa época, 1600 e 1700. Na verdade, sobre o período barroco, sobre o próprio Johann Sebastian Bach, eu poderia passar uma vida aqui falando sobre ele, porque é muita coisa. Esse homem escrevia muito. Mas eu acho importante que a gente saiba, pelo menos, que ele escreveu o prelúdio da suíte número 1. Eu acho que o violoncelista tem que saber essa informação. Então, aquela música lá que era do comercial, não, prelúdio da suíte número 1. Essa aula, então, é sobre esse prelúdio da suíte número 1. Eu vou deixar na descrição várias pessoas tocando a mesma peça. Repare que é muito diferente. Há interpretações com instrumentos modernos, instrumentos antigos de época.
Isso é muito interessante com corda de tripa, com corda de aço, com arco barroco ou com arco moderno, faz muita diferença na hora de tocar. E também vou deixar na descrição algumas versões de alguns violoncelistas. Difícil falar qual eu gosto mais, mas eu vou deixar aqui pelo menos a do Yo-Yo Ma e a do Rostropovich, que são as mais conhecidas aí. Se você gostou e quiser que eu fale mais sobre as outras suítes, por favor, deixe no comentário, tá bom? Deixe o seu like e dislike se você não gostar, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima.